Pessoal, agora a gente vai dar uma olhada nos métodos do tipo lista, tá? Então eu tenho aqui a minha lista na variável L, tá? E a gente vai dar uma olhadinha nos métodos que a gente pode usar no tipo lista. Então o primeiro método que a gente vai dar uma olhada é esse append, tá? O que o append faz, pessoal? Ele adiciona alguma coisa no final da minha lista. Então, por exemplo, se eu vier aqui append 5, eu estou adicionando 5 ao final da lista. Tá? Vocês veem aqui que ele não retorna nada, tá? E isso é uma característica dos métodos do lista. Os métodos do tipo lista, eles alteram a lista na qual eu estou chamando esse método. Então, quando eu faço L append 5, eu estou adicionando 5 ao final da minha lista L. Eu não estou criando uma nova lista com 5. Quando a gente trabalhou lá com o tipo string, os métodos do tipo string normalmente eles retornam uma nova string com a modificação que eu fiz. Por exemplo, o método upper, ele converte uma string toda em maiúscula e retorna essa nova string toda em maiúscula, né? Ele transforma os caracteres em maiúsculo, retornando um novo valor, mas ele não altera a string onde eu chamei o upper. Aqui não. Aqui quando eu chamo L append 5, eu estou adicionando 5 ao final do L, tá? O próximo método aí que a gente vai dar uma olhada é o método copy. Como eu tenho essa característica das alterações serem feitas in place, na própria lista, né, onde eu estou chamando, às vezes eu quero manter essa lista intacta e criar uma cópia dessa lista. Então esse método copy, ele me retorna uma cópia da lista, tá? Caso eu queira manter minha lista original intacta, eu posso criar uma cópia e trabalhar em cima dessa cópia. O que mais? Eu tenho aqui o count. O count ele serve para contar quantas vezes um valor aparece na lista. Por exemplo, o count 5 vai contar quantas vezes o 5 aparece nessa minha lista. Então, 2 vezes. L.count 10 vai me retornar aqui 0, porque eu não tenho 10 aqui dentro. Vamos lá. Extend. Extend ele é parecido com o append, pessoal, só que o que o append faz? Ele pega o valor que eu passar e coloca no final da lista. O extend não. O extend eu vou passar para ele uma outra lista, por exemplo, né, um interável qualquer, e ele vai estender a minha primeira lista adicionando os valores desse parâmetro que eu passei no final. Então, por exemplo, LExtend eu passei aqui 1, 2, 3, ele vai me retornar a mesma lista, né, a lista L, com 1, 2, 3 aqui no final, certo? Vamos lá, próximo método. Tenho aqui o insert, que vai permitir que eu insira um valor numa posição qualquer, antes de uma posição qualquer. Então, se eu quiser adicionar, por exemplo, na primeira posição, eu vou passar o índice 0 e vou adicionar um 1, por exemplo, no índice 0. Então, agora eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 5, certo? Tem o método pop. O método pop, por padrão, ele remove e retorna o último elemento da minha lista. Então, no caso aqui, ó, ele me retornou o 3, e se eu der uma olhada na lista agora, o 3 já não está mais lá, certo? Tenho aqui o remove, que eu posso passar aqui um determinado valor e ele vai remover a primeira ocorrência desse valor. Então, por exemplo, a minha lista aqui, ela tem dois valores 1. Se eu passar remove 1, ele vai remover o primeiro 1 que ele achar na minha lista, mas vai manter os próximos. Então, ó, o primeiro 1 aqui sumiu. Tenho aqui o reverse, tá? O reverse ele vai inverter a ordem da minha lista. Minha lista é 2, 5, 3, 7, 4, 5, 1, 2. Se eu chamar o reverse, ele inverte os valores da minha lista. Então, estão todos aqui trocados. E tenho sort. Sort ele vai ordenar os valores da minha lista. Então, se eu chamar o sort,
agora eu tenho uma lista ordenada, tá? Se eu quiser ordenar de forma descendente, eu posso passar aqui reverse igual a true, e aí ele vai ordenar do maior para o menor, tá? Então, pessoal, o que é importante vocês saberem aqui dos métodos da lista? A coisa mais importante é, esses métodos atuam na lista onde você está chamando esse método. Eles alteram essa lista, eles não retornam uma nova lista. O único método aqui que retorna uma nova lista é o método copy. Todos os demais que alteram essa lista, eles alteram a própria lista sem retornar nada, tá? Então isso aí é bem importante vocês terem em mente, porque é motivo de bastante confusão.